Yo, yo, yo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Daniel de Geografia. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje não para falarmos sobre um conteúdo novo, mas para que a gente possa fazer algumas revisões daqueles conteúdos que já foram abordados em alguns vídeos anteriores. E essas revisões, elas vão acontecer a partir dos comentários de algumas questões que vamos aqui espelhar para vocês e a gente vai acompanhando, comentando cada uma dessas questões, cada um desses itens. Então, a dinâmica de hoje vai ser o seguinte: eu vou espelhar para vocês aqui na tela do computador algumas questões de algumas atividades e aí vou ler com vocês, dar um tempo para que vocês possam pensar. Esse tempo, claro, é bem simbólico, e logo em seguida a gente vai respondendo e a gente vai respondendo e fazendo os devidos comentários. Tranquilos? Então, já disponibilizei para vocês aqui a tela da primeira questão. A primeira questão é uma questão do Enem 2009, tá? Vou colocar para vocês aqui. Então, uma questão não tão recente, tá? Mas simboliza e mostra um pouco da característica que as questões são abordadas. Diz assim a primeira questão: a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes no período entre 1970 e 2005. E a gente entende por quê, né? Porque foi nesse período aí que houve a aceleração do nosso processo de industrialização, ali pegando ainda os benefícios de Juscelino Kubitschek, entrando no período do milagre econômico, até irmos para as décadas perdidas. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e eólica, são incipientes ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica. Diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações locais. Então, duas informações importantes que nós já temos aí. Primeiro, falar sobre a energia solar e eólica como energia incipiente em relação a outras fontes de energia para gerar energia elétrica. Por que elas são incipientes? Porque a quantidade de energia elétrica gerada por essas fontes é bem menor do que por aquelas tidas como convencional. Esse é um primeiro ponto que a questão já traz como informação e a gente já sabe. Por mais que elas sejam energias limpas e a gente incentiva que haja realmente o uso dessas energias, a gente também entende que a quantidade de energia gerada por essas fontes é bem menor. E outra questão é, tais impactos causados ao ambiente, logo no finalzinho da questão aqui, tem que se avaliar, levar em consideração os impactos causados ao ambiente e às populações locais. O que mostra que a utilização, a geração de energia traz impacto de cunho social e também traz impacto de cunho ambiental. A questão aqui em si vai falar sobre energia elétrica gerada a partir de hidrelétricas. E aí a gente vai reforçar e reaver quais são os impactos ambientais, sociais ou ambientais gerados a partir dessa fonte de energia. Então vai dizer assim: em uma situação hipotética, tá? Em uma hipótese, optou-se por construir uma usina, como já tinha adiantado, uma usina hidrelétrica, em região que abrange diversas quedas d'água, em rios cercados por mata, alegando que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Então vejam só a informação aqui. Optou por construir uma usina hidrelétrica em uma região que abrange diversas quedas d'água, o que é favorável à energia hidrelétrica, já que a energia hidrelétrica usa a força da água dessas quedas d'água para gerar turbinas e assim por diante.
mas dizendo que seria em um lugar cercado por matas, e afirmando que geraria menos impacto do que as termoelétricas. E a gente sabe que as termoelétricas, para o seu funcionamento, queima carvão ou queima diesel e assim por diante. Beleza. A biomassa também é uma fonte de energia utilizada aí. Então, seria assim, entre os possíveis impactos da instalação de uma hidrelétrica nessa região que foi descrita, inclui-se, além dos impactos, inclui qual mais? Letra A poluição da água por metais da usina. Será que na usina hidrelétrica há liberação de metais pesados e a contaminação da água? Letra B, a destruição do habitat de animais terrestres. Letra C, o aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera. Letra D, o consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas. E a letra E, o aprofundamento do leito do rio com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa. Então, qual é a opção correta que nós teríamos aí? Pessoal, a opção correta é a letra B de bola. Tá? A construção de grandes hidrelétricas em áreas naturais causa impactos na fauna e na flora, isso é evidente. Tá? Impactos, evidentemente, que regional. Mesmo considerando medidas mitigadoras, ou seja, para diminuir, para tentar resolver esses impactos, como coleta de espécies vegetais para transplante e plantio em hortos ou outros lugares, a recolocação de animais em cotas alimentícias mais elevadas em relação ao nível da queda d'água e assim por diante. Ou seja, tirar algumas espécies e replantar, tirar os animais dali e levar para outro lugar, mesmo com essas medidas mitigadoras, ou seja, para tentar sancionar, resolver ou diminuir esses impactos, a construção de uma usina hidrelétrica nas condições que já gera o seu impacto, nas condições descritas na questão, gera ainda mais, porque grandes áreas vão ser inundadas, né, a partir do represamento da água do rio. E aí espécies de animais vão morrer, espécies vegetais também. Então a ideia seria tirar esses animais e vegetais daí para diminuir. Mas os impactos continuam, evidentemente. Então, a letra A, ela é falsa por quê, professor? Porque as usinas hidrelétricas não causam poluição por metais pesados. Esse tipo de poluição está associado mais à exploração mineral, está associado à prática do extrativismo mineral. Lembram do acidente que tivemos em Mariana? Uma das situações que colocaram é que o rio estava praticamente morto, estava morto, porque a quantidade de metais pesados, tá, era muito grande, que estava contaminando aquele rio, tá, que foi contaminado pelo material de rejeito daquela barragem, né, de um extrativismo mineral. Então, esse tipo de contaminação não é característico de uma hidrelétrica. A letra C é falsa porque as usinas hidrelétricas não liberam CO2 para a atmosfera em sua operação em si. Então, não há a queima de combustíveis fósseis ou algo desse tipo, que é característico e mais comum para a liberação de gases poluentes. A letra D também é falsa porque as usinas hidrelétricas são consideradas fonte de energia renovável, pois contam com ciclo de chuvas nas localidades onde são construídas. Então, aquela água ela vai passar e vai continuar o ciclo hidrológico, então não há perda da água, enfim. Então, essa letra D também é falsa. E a letra E, ela também é falsa, porque em áreas cobertas por matas, em torno das hidrelétricas, não ocorre aquele problema que nós chamamos de assoreamento, que gera a deposição de resíduos no leito do rio. O assoreamento ele ocorre quando o rio perde a sua força e ele vai, ao perder a sua força de carregar sedimentos, ele vai deixando os sedimentos no meio do rio, no leito. E aí a tendência é que essa água vá para as laterais. E nas laterais, se essas margens estiverem descobertas, não tiver essas matas ciliares, que têm essa finalidade,
todo esse material aí, ó, ele vai ser colocado no leito do rio. No caso, como ele está falando de uma região, hipoteticamente, que nós temos uma região de mata ciliar, então essa opção também ela é falsa. Então, a opção correta é a letra B de bola. Tranquilos até aí? Vamos mais. Vamos para a segunda questão. O Google anunciou nesta terça-feira que vai investir mais de 10 milhões de dólares em tecnologia geotérmica avançada. A entidade filantrópica da empresa, a Google.org, afirmou que o investimento será destinado aos chamados sistemas geotérmicos melhorados. Bom, entre as vantagens do uso da energia geotérmica, pode-se incluir o quê? Lembrando que a energia geotérmica é aquela energia que a gente vai aproveitar o calor que emana dos bolsões de magma, né? Aí do nosso que está nas profundezas aqui do manto. Vamos lá. O baixo custo, entre as vantagens do uso da energia geotérmica, pode-se incluir. Letra A. O baixo custo da produção, por ser uma fonte energética que não exige grandes investimentos na infraestrutura da captação. Letra B, a facilidade de transmissão de energia para regiões distantes de onde é produzida, barateando o custo final de distribuição. Letra C, a baixa emissão, praticamente nula, de gases causadores do aquecimento global, tornando-se uma fonte de energia mais limpa. Letra D, a expansão do calor produzido nos campos geotérmicos, que garantem a diminuição da temperatura no subsolo, facilitando a produção elétrica. E a letra E, os modestos investimentos necessários para a pesquisa e a exploração dos campos geotérmicos, que usa a mesma tecnologia da exploração petrolífera. Então, qual é a opção correta aí, pessoal? Então, essa questão, para mim, é bem mais simples. Fica claro que a opção correta é a letra C, né? A baixa emissão praticamente nula de gases causadores do aquecimento global. Vamos lembrar que a energia que sai do centro da Terra, ela tem a liberação desses gases, que existem alguns gases, como enxofre e assim por diante, mas não causam, não tem o mesmo dano daqueles gases que são tidos por muitos como os gases aquecimentistas, como é o caso do gás carbônio e do metano. Primeiro que a letra A ela é falsa porque o custo de produção é muito alto. Porque vejam que não é simples a instalação de uma usina que vai usar a temperatura que emana do centro da Terra. É uma questão importante. A letra B, não há uma facilidade da transmissão desse calor, por exemplo, para outras áreas. Então, a energia vai ser usada ali, que é a energia térmica sendo transformada em energia elétrica. A letra D, a expansão do calor produzido nos campos geotérmicos que garante a diminuição da temperatura no subsolo, facilitando a produção elétrica, evidentemente também não está correto, não vai facilitar em nada, porque essa temperatura no subsolo, pelo contrário, não há uma diminuição, há uma elevação ainda mais. E a letra E, os modestos investimentos necessários para pesquisa e exploração. Então veja que não é simples você chegar em um lugar que, primeiro, tem que ser adequado, onde o calor já deve ser está aflorando na superfície, de repente você vai e instala uma usina sem pesquisa. Não, há um custo muito alto para a execução e uso desse tipo de fonte de energia. Então, a opção correta aqui nessa questão é a letra C. E para a gente finalizar aqui sobre fonte de energia, vamos ver uma questão falando sobre o petróleo. E diz assim, sobre o petróleo, é correto afirmar que é um hidrocarboneto, ou seja, combinação de hidrogênio e carbono, com origem na decomposição de matéria inorgânica em cavidade ou depressão, levando centenas de milhões de anos para se formar. Então aqui a gente já vai matar essa questão aqui, a gente já vai cortar
essa letra A pelo fato de ele falar sobre uma matéria inorgânica, quando a gente sabe que a produção é de uma matéria, a partir de uma matéria orgânica. Letra B, vem da decomposição total de bactérias em ambientes com pouca oxigenação, formando uma lama semiputrefata, ou a sapropal, que é a fase final da formação do petróleo. Um ambiente ideal para a formação de petróleo são bacias abertas nos mares do passado. E a gente sabe que não. São bacias fechadas, são lugares de altas temperaturas, de alta pressão, tá? E normalmente em grandes profundidades. Letra C. Um bom exemplo de local para a formação do petróleo é a área da Tríade, Itália, Espanha e França. Pessoal, a gente sabe que esses países, naturalmente, são países com baixa quantidade de petróleo. Vamos lembrar que o petróleo está dentro de uma formação de bacia sedimentar. E aí, nesses países que são de geologia recente, tá? Principalmente a Itália aí, e com alguns dobramentos, como é o caso da França, com os Pirineus e assim por diante, então não é propício ao desenvolvimento de petróleo, e sim para outros tipos de minerais, porque aí são dobramentos, cursos cristalinos. Nós temos aí rochas magmáticas e metamórficas. Letra E. É uma fonte de energia que necessita de refino, está correto. Sua formação ocorre em bacias semiabertas, ok? Como no Golfo, e em algumas áreas continentais. Então, essa é a opção correta. A formação do petróleo não são em bacias abertas, como diz a letra B, elas são em bacias semiabertas. Vejam como é a formação do Golfo, por exemplo, no Golfo do México, grande formação do petróleo, no Golfo Pérsico, grande formação do petróleo, e também algumas áreas continentais, tendo em vista que provavelmente, em um passado mais distante, essas áreas continentais, elas também já tenham sido cobertas pelo oceano, tendo em vista que há também essa necessidade. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aqui desse vídeo. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar também as notificações. Beleza? Tranquilos? Então, na próxima aula, a gente vai continuar nessa perspectiva de correção de atividade e a gente vai falar um pouco sobre o extrativismo. Tá? Professor Daniel, um grande abraço e saudações geográficas.